Muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião. Vamos criar as condições para iniciarmos o ponto 1, que é a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve. O assunto é sobre o Centro Oncológico de Referência do Sul, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Damos as boas-vindas ao Dr. Tiago Botelho, Sr. Presidente do Conselho de Administração da OLS do Algarve, a quem aproveito para desejar uma boa audição e, uma vez que vamos ter uma tarde preenchida, eu passo já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, que tem 4 minutos, ao Sr. Deputado Cristóvão Norte e depois o Sr. Presidente terá 4 minutos para responder. Por favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da ULS Algarve, Tiago Botelho. Em abril de 2023 foi celebrado um protocolo entre o Parque das Cidades de Lolé-Faro, à altura liderado pelo Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Vítor Aleixo, em que se cedia um terreno do município de Lolé e que se assumia em contrapartida a construção do Centro Oncológico do Sul. Esse centro visava servir o Algarve e o Alentejo, tratar por ano 3.500 doentes oncológicos. Depois, nos meses seguintes, foram adjudicados os projetos. Chegamos a outubro com promessas de que no final de 2024 o processo estaria concluído, o Centro Oncológico a funcionar. Foi essa a palavra do Sr. Primeiro-Ministro António Costa num artigo público em abril de 2023 e foi também a garantia prestada pelo Ministro Manel Pizarro quando eu, publicamente, após serem conhecidos os pareceres negativos da ARS Algarve e da Comissão de Preparação da Parceria Público-Privada do novo Hospital do Algarve, assinalei, tendo sido liminarmente rejeitado pela garantia prestada pelo Ministro Manel Pizarro à época. Sucede que hoje estamos perante uma circunstância inusitada e eu peço ao Sr. Presidente que me desminta naquilo que eu vou assumir. Neste momento, em relação ao Centro Oncológico, não há terreno, não há projeto e não há financiamento. Não há terreno, porque o terreno cedido pela Câmara Municipal de Lolé é um terreno que é inviável para a construção do Centro Oncológico, já que a proposta, segundo o despacho da Câmara Municipal de Lolé, insere-se em área verde equipada no plano pormenor do Parque das Cidades. Não há financiamento, porque foi assumido que custaria 14 milhões de euros e a avaliação que se fez foi de 50 milhões de euros, pelo que há apenas 8 milhões de euros garantidos através de fundos comunitários. Faltam, por isso, 41 milhões de euros. E não há projeto, porque o projeto que foi adjudicado em 2023 é um projeto cujo polígono de implantação do mesmo excede a área do terreno que foi cedido. Se alguma destas coisas tiver um pressuposto errado, eu peço que o Sr. Presidente me corrija. Quanto ao futuro, que é o que interessa aos algarvios e é o que nós temos que resolver, há um aspecto que é crítico e que merece a minha total oposição. É o facto do terreno que foi entregue, mas que não serve para aquilo que queremos lá fazer, esteja situado a 350 metros do novo hospital. Isso não permite a relação simbiótica entre as duas infraestruturas. Por outro lado, perante esta circunstância, perante este cenário, a pergunta que eu quero colocar é a seguinte. A solução que o Governo anunciou, através da Sra. Ministra, designadamente a de incluir as valências do Centro Oncológico previsto na parceria do novo hospital, é uma decisão que salvaguarda os doentes oncológicos no Algarve e no Alentejo, é uma decisão que garante o propósito que todos comungávamos quando foi anunciado e todos apoiámos esse centro oncológico que agora apenas povoa o nosso imaginário, é, no fim de contas, uma solução boa, uma solução capaz, de facto uma solução de recurso, mas ainda assim uma solução que salvaguarda o Algarve e os algarvios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. 4 minutos. Senhora Presidente, senhores deputados, muito obrigado pelo convite que me dirigiram. Relativamente às perguntas concretas que o Sr. Deputado Cristóvão Norte me dirige, diria que, tendo chegado em novembro de 2024 ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve, de facto, dirigi, numa primeira instância, uma comunicação a todos os trabalhadores, que são cerca de 7.000 desta importante estrutura organizativa do SNS, onde, dando as boas, enfim, dando o meu sinal de início de funções e desenhando aquilo a que venho e a que estou, escrevi com todas as letras, e todos os colaboradores receberam esse e-mail, que, entre outras coisas, estava na minha intenção concretizar a construção do Centro Oncológico do Sul. Portanto, todo o universo dos 7.000 trabalhadores da Unidade Local de Saúde têm essa mensagem escrita por mim, entre outros compromissos, como também o de fazer tudo o possível para levarmos a cabo a construção do Hospital Central do Algarve e, portanto, como ponto de partida, gostava que isto ficasse registado, porque é essa, ou era essa, a minha intenção declarada. Depois, em concreto, ao tomar conta de toda a informação que releva relativamente a este projeto, e posso dizer que esta pasta que trago aqui foi construída por mim, pelas pessoas que me acompanham, mas não encontrei nada com esta organização como aqui vos trago, e depois, se for necessário, posso fazer chegar à Comissão todos estes documentos que aqui se encontram, porque são públicos e são de uma entidade pública e, portanto, podem ser perfeitamente partilhados. Mas, de facto, isto deu muito trabalho a juntar toda esta documentação que está aqui, porque, de facto, este projeto é talvez, face à dimensão que tem e, de facto, ao valor que está em causa, um projeto que eu encontrei de todo muito mal organizado e sem a maturidade que se exigia para um equipamento desta dimensão e desta natureza. Dizer que, de facto, efetivamente, consultada a documentação disponível, não existe, de facto, um terreno, existe um protocolo de intenção de disponibilização de um terreno por parte da Associação de Municípios Far-Lolé e, portanto, nunca chegou a haver uma escritura que formalizasse a doação do direito de superfície, tal como está apalavrado, digamos assim, em sede de protocolo. De facto, esse terreno que está em causa nesse protocolo não é viável e, portanto, ele insere-se numa determinada área verde equipada pelo plano pormenor do Parque das Cidades, que desde sempre prevê que nessa área verde equipada não se possam construir hospitais, nem centros de saúde, nem equipamentos desta natureza. Portanto, de facto, não há terreno. Relativamente a projeto, na verdade, apesar de se ter gasto cerca de 300 mil euros num projeto, a verdade é que, e portanto declaradamente, o projeto que foi apresentado pela equipa de construtores, portanto esta empresa que se chama VHM, é um projeto que, se olhar com atenção, excede o limite, o tamanho da parcela que estava disponível. Portanto, a parcela é aqui, este pontilhado a vermelho, toda a outra mancha que está aqui, de facto, excede o tamanho da parcela que estava disponível. Portanto, não há a haver qualquer intenção de construção, tem que se fazer um projeto que caiba dentro da parcela que esteja disponível, o que não é o caso. Relativamente a financiamento, na verdade, estão inscritos no Portugal 2030 8 milhões de euros para financiar a construção do Centro Oncológico do Sul, ou do Algarve. Esses 8 milhões de euros estão muito longe de cobrir a despesa de investimento que está textualmente, neste momento, assumida. E, portanto, quando digo textualmente, é porque as avaliações subjetivas que tenho e que me fizeram chegar apontam, de facto, para valores na ordem de 50 milhões de euros. Eu só consigo documentar com documentos aquilo que a empresa projetista aponta para a construção civil, que são cerca de 13 milhões e meio de euros, mais os equipamentos que o estudo que o Chua preparou em tempos, equipamentos pesados, entenda-se apenas, que são cerca de 9 milhões de euros. Portanto, estamos a falar apenas construção civil e equipamentos pesados, apenas equipamentos pesados, de cerca de 22 milhões de euros. E, portanto, não há, de facto, financiamento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Jamila Madeira, que tem 4 minutos, Sra. Deputada. Sra. Presidente, sendo possível, eu gostaria de dividir o tempo. Sim, com certeza, é possível. Obrigada. Sr. Presidente Tiago Botelho, Presidente da Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve, eu gostava de começar por lhe questionar porque vi aqui uma contradição. O Sr. Deputado Cristóvão Norte, que era a favor do Centro Oncológico Regional do Sul, antes das eleições de 2024, que votou nesta Casa que o projeto avançasse, que votou o orçamento de 2024 e de 2024 não votou, mas o de 2025, que incorporava na sua sede a verba necessária para completar aquela que é a comparticipação nacional para a realização do Centro Oncológico de Referência. O que é que mudou desde então até agora? E pergunto se terá alguma coisa a ver com a liberalização para os privados da instalação de equipamentos privados feitos já por este Governo. Por acaso, gostava de perceber, e isso era muito importante, que os 3.500 utentes que anualmente precisam destes cuidados, as cerca de 25.000 consultas externas oncológicas necessárias na região sul, da região sul, Algarve, como uma parte do Baixo Alentejo e Algarve, que são necessárias anualmente, não mudaram. E é muito importante perceber o que é que estamos aqui, o que é que o PSD quer dar o dito por não dito, passar do Serviço Nacional de Saúde para os privados, um projeto estruturante, e aquilo que estamos aqui a falar é da diferença de ter uma unidade com entrega em 3 anos ou em 12 anos, e é claramente disso que estamos a falar. E gostaria também de perguntar, nesta primeira fase, ao Sr. Presidente, se sabe que na revisão do programa funcional, do perfil funcional, o edifício do CORS está construído na proximidade do novo Hospital Central, precisamente para ele ser parte integrante. E, portanto, esse princípio estava já previsto na revisão do novo hospital, na nova dinâmica entregue à Sra. Ministra Ana Paula, já neste Governo do PSD. E, portanto, não há nenhum conflito, nem sequer com o terreno, que aliás estamos a falar de uma unidade de 7.000 metros quadrados para um terreno de 311.000 metros quadrados. É disto que estamos a falar. A única coisa que eu quero saber é se foi o Sr. Presidente que disse à Sra. Ministra para não fazer o CORS, ou se foi a decisão do PSD e deste Governo do PSD não querer fazer o CORS e mudar a sua posição relativamente ao momento anterior às eleições. Ser consecutiva a pergunta. As perguntas são consecutivas. Porque faz diferença a forma como pois, colocamos... mas não está previsto pergunta-resposta. Não está previsto pergunta-resposta nestas audições, Sra. Deputada. Então, com certeza, então farei a segunda parte da minha intervenção. Eu peço desculpa, eu percebi dividido, Sr. Certo, Deputada, eu com estava outro a dividir, deputado. Percebi não o estava deputado... a fazer em pergunta-resposta, não. Mas dividindo o tempo. É a mesma coisa, pergunta-resposta. Não é a mesma coisa. Pois, mas quando a Sra. Deputada referiu dividido, eu pensei que era com outro deputado, que costuma muitas das vezes acontecer. Desculpe tê-la induzido em erro. Certo. O Sr. Presidente Tiago Botelho tem como formação académica economista. E sendo como formação académica economista, deve ser por eu também própria também ser economista, temos um vício, que é fazer contas. Ora, o impacto apenas impacto financeiro, digamos, porque há todo um outro impacto emocional, físico, de ausência de cuidados, de dificuldade de acesso a cuidados, destes 3.500 utentes e destes cerca de 25.000 consultas anuais, estamos a falar nos 3.500 utentes de encargos da ordem dos 5 milhões por ano diretos e dos cerca de 6 milhões por ano indiretos. Não estamos a falar dos emocionais, só estamos a falar de gastos diretos para a unidade local de saúde. Algo que seria claramente impactante na resposta e na dinâmica de gestão que o hospital pode ter e que a unidade local de saúde pode ter. E também sabe, com certeza, o Sr. Presidente, que os 8 milhões alocados pela CCDR no quadro do PO é possível escalar até, não direi o dobro, mas quase o dobro, é essa flexibilidade que o Programa Operacional permite,
assim queira a Unidade Local de Saúde e solicite essas necessidades. E pergunto se há algum outro investimento do programa operacional que não careça de investimento nacional ou se essa realidade de não investimento nacional apenas se passa na região do Algarve. E pergunto, onde é que estão as contas dos 50 milhões, porque e nunca passou em nenhuma circunstância os 20 milhões de euros. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar era se estas contas dos 50 milhões são apenas da cabeça do Sr. Deputado Cristóvão Norte, ou se estamos a falar de poupanças de 50 milhões, para o ULS, ou se estamos a falar apenas de que o Governo da República desistiu da região do Algarve e, portanto, se forem apenas 8 milhões do programa operacional, todos os utentes oncológicos com necessidades oncológicas da região sul ficarão ao abandono, porque o Governo não colocará €1 do Orçamento de Estado para os apoiar nesta necessidade. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina. 4 minutos, Sr. Deputado. Vamos dar condições para o Sr. Deputado. Cumprimentar o Sr. Dr. Tiago Botelho, Presidente do Conselho de Administração da ULS do Algarve. O Centro Oncológico de Referência do Sul é um projeto que é essencial para a região algarvia e que visa aproximadamente servir 3.500 doentes oncológicos nos distritos de Faro e de Beja. E, atualmente, se veem forçados a percorrer centenas de quilómetros para receber tratamentos em Lisboa e em Sevilha. Sim, em Sevilha, em Espanha, e esta é a realidade que é extremamente penosa para pessoas que já estão vulneráveis e mesmo para as suas próprias famílias e exige uma resposta firme do Ministério da Saúde, das autarquias e de todos os intervenientes neste processo. Em abril de 2023 foi celebrado, como já aqui foi dito, um protocolo entre a Associação de Municípios Faro-Lolé e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve para a cedência de um terreno no Parque das Cidades, com um orçamento estimado em 14 milhões de euros, dos quais 8 milhões seriam comparticipados por fundos europeus. O projeto, que deveria ficar concluído até ao final de 2024, iria congregar oncologia médica, cirurgia, radio-oncologia, nutrição, medicina física e reabilitação, cuidados paliativos, tratamentos da dor crónica e suporte social, assegurando uma abordagem multidisciplinar integrada. Contudo, este processo sofreu um duro revés quando a Câmara Municipal de Lolé indeferiu a proposta de construção por exceder 926 metros quadrados a área definida pelo plano pormenor do Parque das Cidades, embora a mesma autarquia também se tenha mostrado disponível para ajustar o plano pormenor, e mantém-se aqui um impasse que ameaça a concretização célere desta unidade de saúde tão necessária para os algarvios. E perante este cenário, e tendo Vossa Excelência manifestado a intenção de integrar o Centro Oncológico do Futuro ao Hospital Central do Algarve, uma opção que nos parece igualmente, foi uma opção que foi corroborada também pela Sra. Ministra da Saúde, persiste a preocupação que tal estratégia provoque atrasos ainda mais significativos numa altura em que o concurso para este novo hospital está previsto para março ou abril e numa obra estimada entre os 450 milhões e 500 milhões de euros. Dito isto, gostaria de colocar aqui algumas questões ao Dr. Tiago Botelho. Como se explica que o projeto técnico, que não tenha desde logo contemplado as restrições urbanísticas, sabendo-se que o protocolo data de abril de 2023, mas o projeto só entrou na Câmara Municipal de Lolé em outubro de 2024. E, dado também que Vossa Excelência assumiu funções em outubro de 2024, como é que avalia a conduta da anterior administração e que medidas tomou para garantir a viabilidade do projeto? A integração do futuro Hospital Central não considera que irá atrasar substancialmente o acesso aos cuidados oncológicos e que medidas concretas irão minimizar este impacto? Também gostaria de lhe perguntar se pode assegurar a manutenção do financiamento europeu de 8 milhões de euros, tendo em conta os atrasos e a mudança de modelo. E qual o programa execuível para que, em definitivo,
disponibilizar aqui cuidados oncológicos diferenciados no Algarve, seja num centro autónomo ou integrado num futuro Hospital Central. E a última pergunta, e gostava que me respondesse com sinceridade, é se existem indícios de que alguém tenha intencionalmente dificultado ou torpedeado este processo e, em caso afirmativo, quem e por que motivo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem 8 minutos, com uma tolerância até 10 minutos, uma vez que houve um conjunto de questões muito pertinentes. Senhora Presidente, muito obrigado. Senhora Deputada Jamila Madeira, relativamente aos prazos de execução, é importante dizer que, de facto, o seguinte, se o CORS estivesse de portas abertas em dezembro de 2024, eu seria o primeiro a lançar, enfim, a maior saudação a quem tivesse contribuído para que esse equipamento importantíssimo estivesse aberto e a prestar cuidados à população, mas não é o caso. Relativamente ao Hospital Central do Algarve, eu tenho aqui um memorando que me foi disponibilizado pelo professor Francisco Ventura Ramos, antigo secretário de Estado dos governos do Partido Socialista e que é, como se sabe, o presidente da Comissão de Acompanhamento do Hospital Central do Algarve e que foi mantido em funções na vigência do atual governo e que diz que aponta para abril de 2025 a entrega do projeto de relatório para a abertura do concurso internacional e aponta para ano 2030 e início da atividade do novo hospital. Portanto, este documento é do professor Francisco Ventura Ramos, que diz que em 2030 o novo hospital estará a funcionar. Depois, dizer, em relação à próxima... Se a senhora deputada quiser ouvir as minhas respostas, eu terei todo o gosto em manter o meu raciocínio. Relativamente à proximidade, isto é a planta de localização do terreno do CORS, está assinalada a vermelho. A azul está assinalada a área de implantação do futuro Hospital Central. Ora bem, como vemos, estamos a cerca de 300 a 500 metros de distância de um equipamento para o outro. Atualmente, dar nota do seguinte... e já agora para desmistificar, e vou já respondendo a uma pergunta do deputado Rui Cristina, que é, portanto, os tratamentos de radioterapia são atualmente feitos no Algarve, no acelerador linear que está instalado na Associação Oncológica do Algarve. Portanto, já houve uma fase em que, efetivamente, durante um curto período de tempo, os doentes tiveram que ir a Sevilha submeterem-se aos tratamentos de radioterapia, mas felizmente, essa circunstância não se prolongou no tempo, foi de facto durante pouco tempo. O que acontece é a parte de diagnóstico, portanto, os exames da tomografia por emissão de positrões, o designado PET-TAC, esse diagnóstico, sim, é feito em Sevilha ou em Lisboa, muitas vezes também no Hospital Garcia de Horta. Mas dizia isto para assinalar que a radioterapia é feita na Associação Oncológica do Algarve, que fica também a cerca de 500 metros do Hospital de Faro. Ora, atualmente, os doentes que estão no Hospital de Faro para irem à radioterapia da Associação Oncológica têm que ir de ambulância. Aqui também terão que ir de ambulância. Portanto, se fôssemos construir este CORS, os doentes para irem do Hospital Central do Algarve, que vai ser construído, para o Centro Oncológico, para receberem os seus tratamentos e fazerem o seu diagnóstico, teriam que ir de ambulância. Portanto, eu de facto vejo pouca razoabilidade nesta circunstância. Aliás, há uma comunicação há 2 conselhos de administração atrás, dirigida ao Secretário de Estado da Saúde, em que diz que estes terrenos são confinantes. Ora, isto é mentira, os terrenos não são confinantes, como se vê por aqui, os terrenos distam cerca de 300 a 500 metros um do outro. Depois dizer se, de facto, existe uma circunstância de uma nova dinâmica. Não há uma nova dinâmica, a dinâmica é a mesma do governo anterior, que fez publicar um despacho o ano passado, em 2024,
em 2024, portanto em 12 de fevereiro de 2024, onde vem qual é o perfil funcional do Hospital Central do Algarve. E nesse despacho, que é um despacho correto do nosso ponto de vista, está lá, num parágrafo, diz: finalmente, o Hospital Central do Algarve terá o equipamento, prevê 3 aparelhos de TAC, 3 aparelhos de ressonância magnética nuclear, 3 angiógrafos, um PET-TAC, uma câmara gama, 2 aceleradores lineares e um equipamento de braquiterapia. Ora, isto é exatamente o equipamento previsto para o CORDS. E, portanto, o Hospital Central do Algarve já prevê, desde janeiro de 2024, pelo governo anterior, todo o equipamento que será para instalar no CORDS. E, portanto, não há uma nova dinâmica, há uma continuação da dinâmica anterior que nós concordamos e que nós apoiamos. À pergunta se fui eu quem propôs à senhora Ministra que não se executasse o CORDS, eu vou dizer com toda a frontalidade, eu não propus à senhora Ministra, mas propus à senhora Secretária de Estado da Gestão da Saúde que, de facto, ponderasse, porque me pediu um parecer e me pediu uma informação e me pediu para ser apresentada toda a informação que eu tinha a este respeito, sim, num ofício, propus à senhora Secretária de Estado da Gestão da Saúde que, a meu ver, a posição mais adequada seria parar o quanto antes com este projeto, por uma razão simples. Por uma razão simples, é que o grupo de trabalho do Hospital Central do Algarve teve um ano à espera que o Chua dissesse se ia construir o CORDS ou não. Porquê? E vocês podem perguntar isto ao professor Francisco Ventura Ramos. Porque o projeto do Hospital Central do Algarve tem lá todos os equipamentos do CORDS e eles queriam saber se iam lançar a parceria, o projeto, tendo que propor o grupo de trabalho do Hospital Central precisava de saber se iria amputar ao programa funcional do Hospital Central as valências previstas para o CORDS. E estiveram um ano à espera de saber se o Chua avançava ou não avançava com o projeto do CORDS. Agora, uma coisa é simples, uma coisa é evidente, que era obrigatório existir um parecer favorável da Administração Regional de Saúde. Não existe. Era obrigatório existir um parecer favorável da ACSS. Existe um parecer desfavorável. O Conselho Fiscal do Chua disse que era preciso assegurar o financiamento. Ele não está assegurado. Era preciso assegurar um terreno viável. Ele não existe. Portanto, o Presidente da Câmara de Loulé veio agora dizer que podia, daqui a 8 meses, ter o plano pormenor alterado, uma coisa que ele já poderia ter feito desde abril de 2021, desde abril de 2023, quando fez o protocolo de cedência do terreno. Já nessa altura ele podia-se ter apercebido que o plano pormenor não previa a construção de hospitais, nem de clínicas, nem de nenhum equipamento desta natureza. Se o Sr. Presidente da Câmara de Loulé agora diz que é preciso mais 8 meses, o Hospital Central do Algarve não pode esperar mais 8 meses. Portanto, o Hospital Central do Algarve tem que ser lançado em abril, tal como está previsto, com as valências que o HCA, que o CORDS iria ter. Portanto, essa é a minha visão enquanto gestor, que é não fazer esperar mais tempo o Hospital Central do Algarve. Depois, se existe o financiamento, se existe alguns fundos públicos a 100%. É assim, não, o Portugal 2030 financia a 60%, como toda a gente sabe, até porque no Algarve não somos região prioritária, portanto, estamos em transição e por isso é só 60%. Agora, eu nunca vi em lado nenhum a possibilidade de fazer aumentar estes 8 milhões para mais dinheiro. Isso não está escrito em lado nenhum, ninguém me transmitiu, o Sr. Presidente da CCDR não me transmitiu nada dessa natureza. Ao contrário, e respondendo ao Sr. Deputado Rui Cristina, sim, o Presidente da CCDR comprometeu-se comigo que estes 8 milhões de euros que estão previstos para o CORDS poderão ser alocados a outros projetos de investimento da Unidade Local de Saúde dedicados à oncologia. E nós temos uma lista de equipamentos e de investimentos na área da oncologia prontos para serem financiados pelo Portugal 2030 por estes 8 milhões que o Sr. Dr. José Apolinário se predispôs a fazer a alteração e a propor as alterações necessárias para que isso possa acontecer. Depois, porque é que o projeto técnico não teve os cuidados? É uma boa pergunta. Eu questionei ao projetista,
esta empresa de arquitetura que fez o projeto, que se chama VHM. Perguntei-lhes, então, mas os senhores, quando vos foi encomendado este estudo, não olharam aos instrumentos de gestão territorial, ao PDM, ao Protal, ao plano pormenor, e aquilo que me foi dito foi, sim, com certeza que sim, olhámos, mas nós julgámos que a Câmara Municipal de Loulé, como diz no protocolo, que iria fazer tudo o possível para que isto fosse viabilizado, trataria de fazer os ajustamentos aos instrumentos de gestão territorial para permitir que este equipamento lá fosse construído. Mas esta empresa, de forma muito pouco diligente, diga-se, é verdade, diz que sempre chamou a atenção do Conselho de Administração que seria importante ter uma reunião com a Câmara Municipal de Loulé para apresentar o estudo prévio e discutir com os técnicos da Câmara de Loulé sobre aquilo que se iria lá construir. Ora, a única reunião que houve com os técnicos da Câmara de Loulé, com os projetistas e com funcionários, trabalhadores da ULS, foi já depois do meu início de funções, quando nós recebemos o indeferimento liminar do projeto, do pedido de licenciamento da construção, em que eu mandei uma equipa com advogado, arquiteto, engenheiro e os projetistas à Câmara de Loulé para se reunir e, de facto, percebermos lá, in loco, quais tinham sido as razões para o indeferimento. De facto, deveria ter havido uma apresentação do projeto à Câmara de Loulé e aí, se calhar, o Presidente da Câmara, não se tendo lembrado em abril de 2023, talvez tivesse lembrado em janeiro de 2024 ou em fevereiro, se calhar tinha dado tempo para os tais 8 meses de alteração do plano de pormenor e agora não estaríamos nesta circunstância. Depois, o modelo da prestação de cuidados. O modelo de prestação de cuidados é este. Eu vejo difícil de conciliar também, ainda que tudo isto tivesse acontecido e que tudo isto fosse viável, via com muita dificuldade conciliar dois equipamentos que têm que partilhar recursos humanos, que têm que partilhar recursos técnicos, têm que partilhar uma série de meios em conjunto, distantes 500 metros um do outro, mas provavelmente com ferramentas de gestão e realidades jurídicas diferentes, ou seja, um modelo de parceria público-privada e um modelo de gestão de administração pública e, portanto, eu acho que o modelo correto é termos num só edifício, num só equipamento, o mais depressa possível, em 2030, tal como diz o professor Francisco Ventura Ramos, tudo a funcionar num só lugar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, pediu a palavra para que efeito? Um ponto de ordem à mesa. Muito bem. Senhora Presidente, o Sr. Presidente Tiago Botelho fez questão, até agora, ajudando até neste ponto de ordem, de dizer que, ao contrário do que disse o professor Francisco Ramos. Ora, o programa funcional revisto, que incluía o CORSE, entregue ao Governo em março de 2024, diz: o edifício do CORSE irá ser construído na proximidade do edifício do novo Hospital Central do Algarve, fazendo ambos parte integrante da unidade local de saúde. E eles devem apenas ter uma ligação fácil entre um edifício e outro. Precisamente, já agora, e aproveitando para dar aqui um achega técnico, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Aquilo que ficou aqui claro é que quem não quer este CORSE autónomo e depois com ligação quando houver hospital é o PSD. Bom, vamos passar para a segunda ronda. Pode. Vamos continuar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, é o Sr. Deputado que vai usar um minuto agora nesta segunda. Um minuto, Sr. Deputado, por favor. Sra. Presidente, é para dizer o seguinte. Eu reafirmo com todas as letras o que disse. Não há projeto, não há financiamento, não há terreno. Este é um dos processos na minha vida pública em que eu vi maior desleixo, menos consideração pelo serviço público e menor interesse em defender os cidadãos. Mas eu não quero estar a carpir mágoas ad eterno sobre isso. O que eu quero é que se faça alguma coisa. Eu não tenho nenhum parti-pris. Por mim, poderia ser um centro oncológico de caráter público, desde que fosse feito. Não foi. Não tendo sido feito, não estando minimamente preparado, não havendo financiamento, não havendo projeto, não havendo garantia de qualquer natureza em relação a esse aspecto, então
esta é a melhor solução. É a solução que salvaguarda os algarvios, que salvaguarda os doentes oncológicos, que, no fim de contas, dá expressão àquele que neste momento é o interesse público. Dizer, para terminar, uma parceria público-privada é investimento. Quem a paga são os portugueses, todos os anos no orçamento. Eu não estou preocupado se quem trata com caráter público ou com caráter privado. Eu estou preocupado que as pessoas sejam tratadas, que não tenham que vir a Lisboa, que não tenham que ir fazer tratamentos a Sevilha. Nisso estamos de acordo e foi por isso que quando o Partido Socialista decidiu apresentar o CORS, eu fiz uma nota pública a saudar essa iniciativa e a dizer que ela era fundamental. E se a pergunta é se eu, a votar o CORS na Assembleia da República público, votaria favoravelmente, votaria, sim senhora, e com muito orgulho. Mas também eu votaria para esta solução, que verifico que é melhor, está mais adiantada e oferece melhores soluções para os algarvios e para o país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Jamila Madeira, 1 minuto, por favor. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Sr. Presidente da ULS, eu gostava de sublinhar que o Sr. Presidente considera que a região do Algarve, e o PSD já agora, é a única região do país que não merece do Orçamento de Estado nenhum investimento e que não contribui o suficiente para o Orçamento de Estado, o suficiente para, mesmo que não tivesse €1 de fundos comunitários, ter este investimento, como aliás acontece noutras zonas do país, como em Viseu ou como o próprio acelerador linear que foi instalado recentemente aqui no Garcia da Horta e que a Sra. Ministra não conhecia. Já agora, era importante perceber que eu ia perguntar se já propôs à Câmara Municipal de Lolé uma reunião e ver em que termos é que é possível alterar o projeto para ainda até 31 de março fazer isso, mas depois das declarações do Sr. Presidente percebi que é mesmo sua intenção não fazer. Mas ainda assim tem que rever o plano assistencial e de dimensionamento e funcional que foi entregue ao Governo pela equipa de projeto do hospital e tem que caber naquele terreno um novo equipamento, todo ele alavancado numa premissa. A premissa que tem que estar enterrado, a premissa que não pode ter equipamentos por cima, a premissa que não pode ter o ambulatório em proximidade com os agudos, a premissa que não pode ter contaminação de radiações. Ou seja, não é possível e mais, também tem que voltar a alterar o plano de pormenor, porque é precisamente no mesmo terreno. Ora, aquilo que estamos a fazer, sim, é em proximidade, portanto, aquele plano de pormenor também foi ajustado precisamente à mesma medida em 2008, precisamente pelo mesmo problema do hospital. Exatamente. Sr. Presidente, não se... esta alteração já foi feita. Não vamos estabelecer diálogo. Tem que concluir, Sra. Deputada, tem que concluir. A revisão do plano assistencial e dimensionamento implica mais um ano, ou pelo menos de espera, e aquilo que eu quero saber é se o Sr. Presidente considera que não há capacidade por parte do Orçamento de Estado de financiar este equipamento e dar uma resposta célere a este mesmo equipamento, colocando o CORS naquele terreno com uma revisão do projeto e ainda sendo possível candidatar até 31 de março com uma alteração simplificada deste mesmo equipamento, deste mesmo plano de pormenor, para que o equipamento possa ser entregue. Obrigada, Sra. Deputada, obrigada. Sr. Deputado Rui Cristina, 1 minuto, mas tendo em conta as anteriores intervenções, tem a mesma tolerância, obviamente, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer aqui as respostas do Dr. Tiago Botelho. Não irei entrar aqui em debate político. O Chega concorda com a integração do Centro Oncológico no novo Hospital Central, visto que fazer os tais 250, 300, 400 metros entre um centro oncológico e um novo hospital central não faz sentido, porque seria que se utilizar ambulâncias não iria ser profícuo. O Chega também concordou com estas audições para que houvesse aqui esclarecimentos. Agora, o que preocupa realmente aqui ao Chega são duas situações. São os 3.500 algarvios que necessitam de tratamentos oncológicos, que têm que se deslocar fora da região, e o que nos preocupa mais ainda é nós, de uma vez por todas, executarmos este novo Hospital Central do Algarve, porque os algarvios já sofrem por acesso aos cuidados de saúde há mais de 20, 30 anos. Somos das regiões mais fustigadas, com mais necessidades. Eu não quero saber quem é a culpa. Nós não queremos saber. Nós queremos é que isto ande para a frente. Queremos é que se concretize. Queremos é que se construa. Queremos é que os algarvios tenham, de uma vez por todas, acesso a estes cuidados de saúde que tanto esta região precisa. Nós, no Algarve, estamos fartos de sermos esquecidos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem 5 minutos, que foi o tempo que foi usado, e, portanto, nestes outros 5 minutos para concluir todas as questões que considera que ainda merecem resposta, no máximo. Muito obrigada. Senhora Presidente, senhores deputados, relativamente ao financiamento, não me compete pronunciar. Terão que fazer essas perguntas ao Governo, que é quem é responsável pela apresentação do projeto de Orçamento de Estado, e compete aos senhores fazer as alterações que entendam e fazê-lo aprovar. Agora, uma coisa eu sei, existe um parecer do Conselho Fiscal do Chua que diz que é obrigatório para dar parecer favorável, porque não o dá o parecer favorável condicionado, e, portanto, para emitir um parecer favorável sem condições, é indispensável fazer assegurar o financiamento nos termos previstos. E, portanto, o assegurar é o assegurar, quer dizer, assegurar significa eu ter a certeza de que ele existe. E, portanto, para ter a certeza que ele existe, tem que existir. O parecer do Conselho Fiscal do Chua diz que dá um parecer condicionado a que se encontre assegurado o financiamento do investimento nos termos previstos. Agora, para se encontrar assegurado, a parte dos 8 milhões do FEDER está assegurado, está inscrito num programa de financiamento da União Europeia. O restante não está e, eventualmente, se estivesse, estaria se calhar para o orçamento inicial, que eram 16 milhões de euros e não os 23 que textualmente temos a comprovação de que custará, no mínimo, a construção civil e o equipamento pesado. Depois, também pede este parecer que se encontre concretizado a cedência do terreno, portanto, neste momento ainda só existe uma promessa de cedência de um direito de superfície e que se materializem os demais atos administrativos associados. Também não se encontram esses atos administrativos completamente assegurados. Depois, que o investimento seja autorizado pela tutela. É engraçado que eu não encontro, desde 2023 até ao presente, nenhuma autorização da tutela. Apesar de ter havido vários requerimentos aos secretários de Estado, várias apresentações destes documentos e destes projetos à tutela. Apesar de tudo, eu não encontro nem a autorização da tutela, nem parecer favorável, que diz o Conselho Fiscal, que é obrigatório, parecer favorável da ACSS e da ARS. Ora, aquilo que eu sei é que a ACSS deu parecer desfavorável. E a ARS também se pronunciou desfavoravelmente, embora não tenha dado um parecer escrito, porque não lhe foi pedido. Portanto, a única coisa que eu vejo escrito pela tutela é, de facto, um artigo de opinião assinado pelo Dr. António Costa, que de facto diz que há de haver um centro oncológico. Mas as palavras, mesmo que escritas, levam a juvento, porque eu não trabalho com isto, eu trabalho com despachos e com certezas e, portanto, honestamente, não existem, do ponto de vista formal, as condições indispensáveis para cumprir as condicionantes que o Conselho Fiscal me apresentou. Depois, dizer também, há aqui alguma confusão, porque, de facto, os terrenos não são os mesmos. Este terreno que está assinalado a vermelho insere-se numa rúbrica do plano de pormenor que se chama Área Verde Equipada. Esta área verde equipada, desde sempre, nunca permitiu a construção de hospitais, de centros de saúde, de casas, o que fosse. Permite a construção de parques desportivos, parques recreativos, enfim, e equipamentos para investigação, que é o que a Câmara de Loulé alega que este projeto era para investigação, mas como é óbvio, todos aqui estamos a falar de tratar 3.500 doentes por ano. Ora, se estamos a falar de tratar 3.500 doentes por ano, não estamos a falar de investigar 3.500 doentes por ano. Este outro terreno é o terreno do Hospital Central, estão distantes, estão separados e não está na área verde equipada. Tem um ponto próprio no plano de pormenor que permite a sua construção, portanto a construção está autorizada. Depois, o Dr. Francisco Ventura Ramos, de facto, aventou a hipótese de se deslocar este equipamento para aqui, tentarem arranjar aqui um bocadinho dentro do terreno do Hospital Central do Algarve e então aí sim construir o CORSE. Talvez fosse possível, mas isso obrigava novo projeto para o CORSE, novo
digamos, abordagem ao tema do Hospital Central, amputar o plano funcional do Hospital Central das valências do CORS e, de facto, ter um estaleiro de obra aqui e depois ter outro estaleiro de obra ao lado, os dois a trabalharem em simultâneo e esperar que tudo isto corresse bem e que, de facto, concluíssemos uma das obras e a outra pudesse continuar sem prejudicar o funcionamento do CORS, mas acho que isso era altamente inviável e, novamente, iria adiar o prazo de lançamento do Hospital Central. E eu acho que isso nenhum de nós quer. Acho que todos nós queremos que o Hospital Central seja lançado o mais depressa possível. E, portanto, penso que respondi às perguntas. Muito obrigado. Senhor Presidente, sim, para que efeito, Senhora Deputada? Ordem, porque foi dito que em nenhum momento houve um despacho da tutela sobre o CORS. E o despacho sobre a revisão do programa funcional foi feito pela tutela. E, portanto, isso é um despacho da tutela. Se houve ou não houve parecer da ACSS, isso podemos Muito bem, fica a informação. Mas isso é absolutamente claro. E houve, em 2008, uma alteração do plano de pormenor para que o hospital coubesse no terreno que ele está hoje previsto. E, portanto, uma alteração, uma incorporação de um alargamento dessa zona implica, naturalmente, também uma alteração do plano de pormenor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, damos por terminada esta audição e agradecemos a sua presença mais uma vez. Muito obrigada.